Nosso segundo bloco. Terminamos a organização da administração pública, vamos passar para o próximo assunto, vamos falar agora de poderes da administração pública ou simplesmente poderes administrativos, ok? É o nosso tema, me acompanhe, vamos aqui analisar o nosso esquema, close na tela, olha lá, falaremos aí, portanto, sobre poderes da administração pública ou poderes administrativos. O que nós temos? 3 tópicos, claro, o último vai ser aquele mais demorado, com certeza ele vai trazer inclusive vários desdobramentos, mas de um modo geral temos aí generalidades, características e espécies. Generalidades, características e espécies. Sobre generalidades, bom, primeiro, lembrar o quê? Que quando nós falamos em poderes administrativos ou poderes da administração pública, nós estamos falando de quê, professor? Poderes nada mais são do que instrumentos ou prerrogativas. Poderes, repito, nada mais são do que instrumentos ou prerrogativas de que dispõe o Estado para pôr em prática os seus interesses. São instrumentos, são prerrogativas que são colocadas à disposição do Estado para que ele efetivamente concretize os seus interesses. Qual é a grande ideia aqui, qual é o grande detalhe, o que você não pode perder de vista? Que o poder enquanto prerrogativa é algo abstrato, ok? O poder como prerrogativa é algo abstrato. Agora, essa abstração, que é o poder, como uma mera prerrogativa, no plano fático, ela é materializada, essa abstração, essa prerrogativa, ela se materializa por meio dos chamados atos administrativos, ok? O poder enquanto prerrogativa é algo abstrato, mas ele se materializa por meio dos chamados atos administrativos. Beleza? Tudo jóia? Então, o que são poderes? Poderes são prerrogativas, poderes são instrumentos que são colocados à disposição do Estado para a consecução dos interesses públicos. Lembrando que o poder como um instrumento, o poder como prerrogativa é algo abstrato, é algo completamente abstrato, mas que no plano concreto ele vai se materializar, por intermédio de quê, professor? Por meio de quê? Por meio de atos administrativos, que vai ser justamente o próximo assunto que nós iremos estudar. Vai ser justamente o próximo assunto a ser estudado. Atos administrativos. O próximo assunto a ser estudado vai ser atos. E vai ser a materialização dessas prerrogativas, desses instrumentos, que são os poderes administrativos ou poderes da administração pública, que não se confundem com os poderes do administrador. E é claro que aqui, quando se olha para o administrador, sabe-se da possibilidade dele ser responsabilizado do uso e do abuso do poder, aí são coisas diferentes. Eu estou falando de um modo geral. Para a administração pública existem poderes? Sim. E é desses poderes que nós temos que falar agora, ok? Dessas prerrogativas que servem para buscar, para dar concretude ao nosso interesse público. Aí você fala, Éden, tudo bem. Isso aqui é o que a gente vê em generalidades. Confere na tela, olha lá, em relação a esse primeiro tópico, que foi o tópico das generalidades. Nós vimos que o poder é algo abstrato, mas que se materializa por meio dos atos administrativos. São instrumentos ou prerrogativas que se materializam por meio de atos administrativos. Com certeza, nós temos aí agora as características. Terminamos generalidades e você poderia me perguntar, professor, quais são as características desses que são os poderes da administração pública? Em relação ao ponto 2, em relação às características dos poderes da administração pública, o que nós temos? Primeira característica, aqui no 2.1, é que se trata de um poder-dever. Essa é a primeira característica. A primeira característica é que se trata de um poder-dever. A ideia é que os poderes da administração, eles são de exercício obrigatório. Por que poder-dever, Éden? Eles são de exercício obrigatório. O sujeito não tem a margem de escolha, me valho ou não daquele poder. Ele é obrigado a se valer daquele poder que o sistema jurídico, que o ordenamento jurídico como um todo colocou à sua disposição. Então, qual é a ideia? A primeira característica é que se trata de um poder-dever. Celso Antônio Moreira de Mello diz que em decorrência dessa obrigatoriedade e pelo fato da obrigação pelo fato da obrigação ter de vir em primeiro lugar, o correto seria falar não em poder-dever. É que a primeira característica para Celso Antônio Moreira de Mello, na tela, olha lá, segundo Celso, a característica mais correta deveria ser dever-poder. Por que Celso Antônio inverte, professor? Ele tira de poder-dever para dever-poder, porque ele entende que a obrigação ela vem em primeiro lugar. E que mais do que pode, ele deve. E que mais do que poder, ele tem o dever. E que mais que uma prerrogativa, ele tem uma obrigação.
É uma questão de estilo. Vale para a sua prova as duas formas. Se o examinador colocar que uma das características dos poderes da administração pública é que eles constituem poderes e deveres, está certo, mas se ele colocar que também constitui deveres e poderes, você vai aceitar que está certo também, ok? Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Como desdobramento dessa característica, nós temos que esses poderes eles são irrenunciáveis. O que significa, professor? Ora, se a característica do poder dever, ela disse, se a característica do poder dever disse que esses poderes, eles são obrigatórios, por quê? Porque o administrador ele não tem a opção ou não de exercer o poder, o desdobramento, que é a irrenunciabilidade, ele diz exatamente isso, que ele não pode renunciar, que ele não pode abrir mão da prerrogativa, porque a prerrogativa, ela não lhe pertence, ok? O interesse é público. Então, por exemplo, se minha colega Ana me empresta o casaco dela, a Aninha me emprestou o casaco, eu não posso simplesmente vender esse casaco para outra pessoa ou doar, porque eu estaria renunciando a algo que não me pertence, ok? A mesma coisa em relação à prerrogativa, o poder da administração pública. O sujeito não pode renunciar à prerrogativa, o sujeito não pode renunciar a este poder, afinal de contas, esse poder não lhe pertence. Lembra que ele está ali para proteger o interesse público? E se ele está ali para proteger o interesse público, ele não pode renunciar a uma prerrogativa que é pública e que não é sua como particular que está ali ocupando aquele cargo. Então, os poderes, eles são irrenunciáveis. Ok? Beleza, joia? Terceira característica, já que estamos falando das características, vem comigo, close na tela, olha lá. Como terceira característica, o que nós temos, Éden? Além de serem irrenunciáveis, além de constituírem poder-dever, eles são irrenunciáveis, os poderes, eles são limitados. Por que os poderes, eles são limitados, professor? Os poderes são limitados porque não existem poderes absolutos. Você parte de premissas seguras para a sua prova. Quais são as premissas, lembrando até das aulas de direito constitucional, quais são as premissas seguras das quais nós podemos partir em relação a esse assunto? Que não existem direitos absolutos, que não existem princípios absolutos, que nem o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio absoluto. Então não existem direitos absolutos, não existem princípios absolutos, e nem o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio absoluto. Se nada é absoluto, se nem a dignidade humana é absoluta, imagine os poderes do Estado. O Estado que não é um fim em si mesmo. O Estado cujo fim é ajudar o ser humano, é ajudar o homem a encontrar o seu fim. Ora, meus amigos, se nem o ser humano é um fim, se nem o princípio da dignidade da pessoa humana ele é absoluto, imagine o Estado que não é um fim em si mesmo, imagine os poderes estatais que não têm um fim em si mesmo, cuja finalidade, portanto, é ajudar o homem a encontrar o seu fim. Ora, eles também não seriam absolutos. E justamente a característica desses poderes de eles serem limitados é justamente o reconhecimento deles não serem absolutos. Na tela, olha lá, eles são limitados. Esses poderes, eles são limitados, porque sofrem limitação. Eles são limitados, por exemplo, pelas regras de competência, eles são limitados pelo princípio da proporcionalidade, eles são limitados pelo princípio da razoabilidade, eles são limitados pelo princípio da legalidade, eles são limitados pela própria ideia de adequação. A medida adequada tem que ser a correta, tem que ser um modo mais proporcional, razoável, lógico, coerente, congruente, necessário, ou seja, tem que ser o agente competente para exercer aquele poder. Alguém que não tem competência para exercer um poder administrativo não pode se apresentar como titular ou exercente deste poder. É por isso que todos esses limites balizam essa atuação. Por que balizam, Éden? Porque se eventualmente o poder ele for exercido, se eventualmente o poder ele for exercido por alguém, por exemplo, que não é competente, ou seja, de maneira ilimitada, arbitrária, desarrazoada e desproporcional, aí vai vir a quarta característica. Olha lá, como desdobramento da terceira, além de serem limitados, esses poderes eles podem ensejar responsabilização. Podem ensejar responsabilização. E podem mesmo, professor? Podem. Eu já disse. Já que o poder ele não é ilimitado, já que o exercício desse poder ele sofre limitações, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, se essas limitações elas não forem observadas, se essas limitações elas não forem respeitadas, se elas não forem respeitadas, o sujeito ele vai ser o quê? O sujeito ele vai ser responsabilizado. E aí a gente vai olhar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e lá você vai ter responsabilidade objetiva, e lá você vai ter responsabilidade subjetiva. Claro, a regra é a responsabilidade objetiva, mas
para atos omissivos, nós podemos trabalhar também com responsabilidade subjetiva, mas tudo à luz de cada caso concreto. O objetivo aqui não é agora dizer se a eventual responsabilidade que vai surgir vai ser ob ou subjetiva, não. O objetivo aqui agora é dizer que se houver abuso, se houver excesso e abuso de poder, com certeza pode haver responsabilidade. Esses poderes, na tela, olhe lá, caso sejam exercidos de maneira ilimitada, sem dúvida, eles podem ensejar responsabilização. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, com isso a gente termina aqui esse que é o segundo tópico do nosso esquema. Nós falamos aqui sobre generalidades, falamos agora sobre características. As características são essas que eu apontei aí. Trata-se de poder-dever. Para Celso Antônio, dever-poder, afinal ele entende que a obrigação ela deve vir em primeiro lugar. São irrenunciáveis porque o administrador ele não pode abrir mão do instrumento, ele não pode abrir mão da prerrogativa, até porque ela é pública, ela não lhe pertence. Eles são limitados, a característica é a limitabilidade, já que não são poderes absolutos, os limites, como as regras de competência, eles devem ser observados. E, finalmente, podem ensejar responsabilização? Claro que podem, porque se houver abuso, se houver excesso, é claro que, no desrespeito a essas regras, é claro que pode haver responsabilidade por parte do Estado. E aí, agora sim, chegamos na parte sobre a qual iremos nos debruçar com muito mais tranquilidade, com muito mais densidade teórica, com muito mais riqueza de detalhes, que é a parte que diz respeito às espécies. Quais são essas espécies, Éden? Nós temos aqui o 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Nós temos aí, só aí de cara, uma polêmica que eu vou explicar agora, sobre o poder vinculado e o poder discricionário. Temos ainda a questão do poder regulamentar, a questão do poder hierárquico, a questão do poder disciplinar e, no 3.5, a questão do poder de polícia. Poder de polícia, ok? Então, são 5 as espécies que nós iremos analisar. Lembrando que a gente começa aí para falar de poder vinculado e poder discricionário de uma vez só. Perceba que eu não abri um tópico 3.1 para poder vinculado e outro tópico 3.2 para poder discricionário. Eu coloquei dentro do mesmo tópico 3.1, eu coloquei poder vinculado e poder discricionário. Dentro do mesmo tópico 3.1, eu coloquei poder vinculado e poder discricionário. Por quê, Éden? Porque, na verdade, eu não quero explicar vinculação e discricionariedade aqui como espécie de poder. Vamos para a câmera 2, Aninha. Olha lá. Eu não quero explicar vinculação e discricionariedade aqui como espécie de poder. Até porque, na verdade, apenas alguns autores dizem isso. Outros, por sua vez, dizem que poderes vinculados e discricionários, na verdade, são espécies de atos e não de poderes. Ou seja, vinculação e discricionariedade é algo que toca os atos administrativos e não os poderes administrativos. E aí, com certeza, meus amigos, é dentro do estudo dos atos, é dentro do assunto e, portanto, dentro da temática atos administrativos, é dentro da temática atinente aos atos administrativos que nós podemos estudar, sim, os atos vinculados e os atos discricionários. Professor, como é que funciona? A ideia é a seguinte: a ideia é que, se na prática de um ato o administrador público ele não dispõe, se na prática de um ato o administrador público ele não dispõe de juízo de valor, de conveniência, de oportunidade, ou seja, se ele não tem nenhuma margem, se ele não tem nenhuma alha, se ele não tem nenhuma margem de escolha para a prática daquele ato, aquele ato vai ser um ato o quê? Vai ser um ato vinculado. Então, ato vinculado é aquele ato que traz para o administrador todos os elementos previstos na lei para a sua prática, ou seja, ele não oferece para o administrador nenhuma margem de escolha, nenhuma alha, nenhuma conveniência, nenhuma oportunidade. Isso é ato administrativo vinculado, não é poder vinculado. É o ato que pode ser vinculado e discricionário. E o ato vinculado é aquele que não traz para o administrador a possibilidade de exercer um juízo de valor, a conveniência e a oportunidade para a prática do ato, ou seja, é aquele ato cujos elementos, é aquele ato que todos os seus elementos eles já estão previstos na lei e, portanto, se ele é vinculado para que o administrador pratique, basta que ele observe a legislação, porque todos os elementos para aquele ato eles já vão aparecer na lei. Beleza? Tudo jóia? E, diferentemente, nós temos o ato que, professor, discricionário. E o ato discricionário, em sentido oposto, é aquele ato que traz para o administrador esse espaço. O ato discricionário é aquele ato que traz para o administrador a liberdade de escolha, o juízo de valor, a conveniência, a oportunidade. Esse é o ato discricionário. Esse que traz para o administrador liberdade de escolha, juízo de valor, conveniência, oportunidade, ou seja, ele tem uma margem, ele tem uma alha a partir da qual ele pode efetivamente levar aquela possibilidade de escolha. E ele vai escolher se pratica o ato de uma forma ou de outra. Por quê? Porque a lei lhe dá essa possibilidade. Mas volto a dizer,
isso é exemplo de ato e não de poder. Professor, já que a espécie de ato é exemplo de ato e não de poder, você poderia me dar um exemplo de um ato que se enquadre nessa sua explicação de ato vinculado e um exemplo de outro que se enquadre aqui na explicação de ato discricionário? Claro que eu posso. Como exemplo de ato vinculado, já que eu expliquei em primeiro lugar o poder vinculado, como exemplo de ato vinculado, o que nós temos aqui? Como exemplo de ato vinculado, nós temos a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Ou seja, o sujeito ele completa 70 anos e eu lhe pergunto, ele pode continuar no serviço público? Com 70 anos, não. Com 70 anos, inclusive, muito se discute sobre essa regra, pessoas que já têm mais experiência, pessoas que estão na plena capacidade produtiva, na capacidade intelectual, com a capacidade intelectual produzindo, portanto, a todo vapor, e elas são obrigadas a deixar o serviço público. Por quê? Porque a aposentadoria compulsória no Brasil é com 70 anos de idade. E a pessoa completou 70 anos, não tem choro e nem vela, faça chuva, faça sol, chuva canivete, completou 70 anos, vai ter que aposentar. Porque não tem escolha. Como você mesmo viu, essa é a chamada aposentadoria compulsória. Como você mesmo observou, essa é a chamada aposentadoria compulsória. Fez 70 anos, é obrigado a se aposentar. É diferente do ato discricionário, porque no ato discricionário você tem essa liberdade de escolha. Por exemplo, dê um exemplo de ato discricionário, Éden. Nós temos aqui o caso da permissão de uso de bem público. Permissão de uso de bem público. O sujeito, ele quer colocar mesas nas calçadas. Ele tem um estabelecimento de bar-restaurante e ele quer usar a calçada para colocar mesas e cadeiras. Pode? Depende. Ele vai pedir para o poder público. O poder público vai analisar, a rua é movimentada ou não? A calçada, ela é larga ou ela é estreita? Pela calçada passam muitas ou poucas pessoas? E tudo isso pode efetivamente variar. E efetivamente variando, isso vai trazer para o sujeito uma margem de escolha, para o administrador público. Ele vai trazer para o sujeito uma certa liberdade. Deixa eu ver, eu concedo ou não concedo essa permissão de uso de bem público? Permissão para uso de bem público? Depende. Depende das características de cada rua. Eu não posso dizer que permissão de uso de bem público é um ato que deve ser sempre concedido ou que deve ser sempre denegado. Não. É diferente, por exemplo, da licença, meus amigos, que é um ato vinculado. Por quê? Porque na licença, por exemplo, licença para dirigir, se o sujeito ele cumpre todas as formalidades previstas em lei, se o sujeito ele preenche todos os seus requisitos, todos os requisitos para exercer aquela função, para praticar aquele ato, o Estado ele não tem liberdade, o Estado não pode negar, porque a licença é um ato 100% vinculado. Então imagine, o sujeito quer uma licença para dirigir, o sujeito quer licença para dirigir, aí ele faz autoescola, ele paga a taxa, ele faz o psicoteste, ele passa na prova teórica, ele passa na prova prática, ele faz tudo, o Estado pode virar para ele e falar, não, você parece com a Aninha, você tem cara de barbeiro, você é barbeira, Aninha? Você tem cara de barbeiro, então eu acho que eu não vou permitir que você dirija. Eu não vou conceder essa licença. Não dá para ele olhar para a cara de Aninha. Eu acho que se ele olhasse, ele ia até reconhecer essa é barbeira. Assim, eu não vou dar o direito dela dirigir, não. Ela é uma pessoa que sente muita cócega na hora do trânsito, ela pode ficar meio agoniada e aí pode bater o carro. Enfim, não vai poder. Claro que não pode fazer isso. Se ela preenche os requisitos, se ela passou no psicoteste, Aninha? Se ela passou no... Difícil, né? Acreditar, mas enfim, passou no psicoteste e preencheu todos os requisitos, o Estado vai ser obrigado a praticar aquele ato, ou seja, conceder a licença para ela dirigir. Daí você consegue ter exemplos de atos que são vinculados e de atos que são discricionários. Por isso que, embora alguns se refiram a espécies de poder, eu já lhe dei exemplos de situações de vinculação e de situações de discricionariedade. A aposentadoria compulsória é ato vinculado. A licença para dirigir também é ato vinculado, porque são atos cujos requisitos estão na lei. E esses requisitos tendo sido preenchidos, a administração está obrigada a praticar o ato, ela não tem liberdade, ela não tem margem de escolha. É diferente, por exemplo, da permissão de uso de bem público, porque ali, por mais que o sujeito preencha os requisitos, há circunstâncias que são estranhas à sua vontade e que, portanto, podem impedir aquela concessão. Exemplo, o tamanho da calçada, a frequência de pessoas naquele local, a quantidade de carros que por ali passam, a intensidade do fluxo, o volume de veículos naquela região, ou seja, tudo isso que muitas vezes foge à alçada do sujeito pode ser determinante para saber se o Estado vai ou não conceder aquela licença, ok? Mas para a sua prova, coloca na mente, coloca no coração, coloca na corrente sanguínea, que vinculado e discricionário não é espécie de poder, é espécie de atos administrativos, ok? Na tela, observe, venha comigo, nós temos aí, portanto, primeiro tópico, poder vinculado e poder discricionário, a primeira espécie de poderes administrativos ou poderes da administração pública, que na verdade, conforme eu acabei de falar, não se trata efetivamente de poder, não se trata efetivamente de ser poder vinculado, de ser poder discricionário, é simplesmente ato. É ato vinculado, é ato discricionário. Beleza? Tudo jóia? Segunda espécie, 3.2, poder regulamentar.
E o poder regulamentar traz o que, professor? Muitos chamam de poder normativo. Na verdade, o correto seria, esse sim, primeira espécie de poder, nós estamos falando aqui do poder regulamentar, mas a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala o que, Eden? A professora Maria Silvia disse que o correto, o mais adequado, é falar em poder normativo e não poder regulamentar. Por que o mais adequado é falar em poder normativo, professor? Por um motivo simples, porque o regulamento é apenas uma espécie. O regulamento, ele é apenas uma das espécies, de atos de caráter normativo. Mas resolveu-se aqui tomar-se a parte pelo todo. E resolveu-se aqui tomar a parte pelo todo. Eles tomam a parte pelo todo e chamam de regulamento aquele poder que deveria ser chamado de poder normativo. Agora, vamos trabalhar então com eles. Já que eles escolheram regulamento, vamos trabalhar o poder regulamentar. Como é que nós podemos estudar o poder regulamentar no Brasil? Bom, esse é um poder exclusivo do Poder Executivo. Só quem pode exercer o poder regulamentar no Brasil, poder regulamentar, é o Poder Executivo. Por quê? Porque ele vai ser exercido através de decretos regulamentares. Agora, esses decretos eles podem ser executivos ou autônomos. É sobre isso que nós vamos falar agora. Sobre isso que nós vamos falar. Professor, por que decreto regulamentar? Olha lá, o poder regulamentar ele é materializado por meio de decreto. Qual é a diferença de decreto para regulamento? Tem gente que fala em decreto, tem gente que fala em regulamento, decreto ou regulamento. Tem gente que fala em decreto e tem gente que fala em regulamento. Qual a diferença, Eden? O decreto é a forma, o regulamento é o conteúdo. Por isso se diz decreto regulamentar, porque o decreto, na verdade, nada mais é como forma do que um instrumento de exteriorização do ato. Nesse caso, um instrumento de exteriorização do próprio regulamento. Então, se nós queremos exteriorizar o ato, ou seja, a forma através da qual aquele regulamento ele é exteriorizado para o mundo jurídico, a forma através da qual o regulamento ele é exteriorizado para o mundo jurídico é através de um decreto. O decreto é um instrumento, é a forma através da qual nós vamos exteriorizar aquele regulamento para o mundo jurídico. Agora, saindo da forma e olhando para o conteúdo, nós temos o quê? Que quando nós temos a disciplina e a regulamentação de uma situação dentro de um decreto, é porque esse decreto ele vai se regulamentar. O que eu quero dizer com isso é que nem todo decreto é regulamentar. Pronto, se você não entendeu nada até agora, entenda isso que eu estou falando. Nem todo decreto é regulamentar. Por quê? Porque se decreto é a forma, nem toda forma tem no seu conteúdo o regulamento. Nem todo decreto traz no seu conteúdo a regulamentação de uma situação. Nem todo decreto é regulamentar. Eu posso ter um decreto que nomeia Maria para o cargo X, eu posso ter um decreto que exonera fulano do cargo Y, eu posso ter um decreto expropriatório num processo de desapropriação, eu posso me deparar com um decreto expropriatório. Ou seja, decreto é forma, decreto é instrumento. E nem toda forma traz no seu conteúdo a disciplina e a regulamentação de uma situação. Agora, todas as vezes em que eu quiser exteriorizar uma coisa, todas as vezes em que eu quiser regulamentar uma situação, como é que eu vou exteriorizar ela para o mundo jurídico? Aí sim você vai exteriorizar por meio de um decreto. E esse sim vai ser o decreto regulamentar, ou chamado regulamento. Por quê? Porque ele traz no conteúdo a regulamentação de uma situação. Ok? Beleza? Na tela, olha lá. Como eu disse, o decreto ou regulamento, ele pode ser enxergado como regra. Ele tem uma regra de manifestação no Brasil e ele tem uma exceção. De um lado você tem um regulamento regra, do outro lado você tem um regulamento exceção. Como regra, o decreto ou regulamento, ele nasce no Brasil para ser o decreto ou regulamento do tipo executivo. Como regra, nasce o regulamento no Brasil para ser um regulamento do tipo executivo. Mas, excepcionalmente, nós podemos falar aqui no chamado decreto ou regulamento autônomo. Excepcionalmente, nós poderemos ter aí o chamado decreto ou regulamento autônomo. Então, de um lado, nós temos o decreto ou regulamento executivo, de um lado, o decreto ou regulamento executivo, e do outro lado, o decreto ou regulamento autônomo. A regra no Brasil é qual, Eden? Bom, eu já acabei de falar. No Brasil, a regra é um regulamento do tipo executivo. A regra é o regulamento do tipo executivo. Qual é a sua previsão? É isso que você tem que entender sobre o poder regulamentar. Na tela, olhe lá. A previsão do regulamento executivo é a previsão do artigo 84, inciso 4. Então, enquanto que a regra do regulamento autônomo é a previsão do artigo 84, inciso 6. A previsão do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Professor, o que é que está escrito na Constituição Federal no artigo 84, inciso 4? Bom, de cara, precisamos aqui identificar
que o artigo 84 da Constituição, ele contempla, ele consagra a chamada competência do presidente da República. Ele diz, são atribuições do presidente da República. Artigo 84. A cabeça do dispositivo, ela diz isso. São atribuições do presidente da República. E lá você tem 27 incisos. 27 incisos constituindo as atribuições do presidente da República, da forma como elas estão previstas, da forma como elas aparecem na nossa Constituição Federal. Eu falei que existem dois incisos que nos interessam dentro do artigo 84. Um é o inciso 4 e o outro é o inciso 6. Eu disse que o inciso 4 é o decreto, o regulamento, que é a regra no Brasil, que é o executivo. E eu disse que o inciso 6 é o decreto, o regulamento, que é a exceção no Brasil, que é a exceção no Brasil, que é o regulamento autônomo. O que diz o inciso 4, Eden? Se você abre o artigo 84, ele vai dizer que constitui atribuições do presidente da República, são atribuições do presidente da República. Quando você parte para o inciso 4, ele diz sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Então, artigo 84, inciso 4, ele diz o que, Eden? Competência do presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Esse é o poder regulamentar que se materializa através do decreto regulamentar como regra no Brasil. Porque qual é a função do regulamento como regra? Complementar a lei para oportunizar a sua fiel execução. Então, tudo isso está onde? No artigo 84, inciso 4. Se você observar na tela, olhe lá, você tem aí artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, compete privativamente ao presidente da República, e aí você tem o inciso 4. Perceba o que diz o inciso 4. Compete ao presidente fazer o que, Eden? Você tem aí, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, olha o finalzinho, expedir decretos e regulamentos para a fiel execução. Então, o finalzinho diz o quê? Que o regulamento vai propiciar a fiel execução da lei. Ora, na tela, olha lá, se ele vai propiciar a fiel execução, é claro que esse inciso 4 só pode ser a regra, e é claro que a regra só pode ser o regulamento do tipo executivo, ok? Então, se vai oportunizar, se vai propiciar a fiel execução da lei, é porque nós estamos diante do regulamento, que é o regulamento do tipo executivo. Regulamento do tipo executivo. Beleza? Tudo jóia? Sobre o regulamento autônomo, que é a exceção, sobre o regulamento autônomo, que é a exceção, nós iremos falar no nosso terceiro bloco, ok? Então, fica aqui na tela, olhe lá, o regulamento do tipo executivo, como regra, regulamento do tipo executivo, aqui, na verdade, nessa lâmina, regulamento do tipo executivo, deixa o computador abrir agora sim, dentro de poder regulamentar, eu já falei que a regra é o regulamento do tipo executivo. A gente volta no intervalo para falar sobre o regulamento autônomo. É rapidinho, nós voltamos já já.